Degustando Conversas. Oferecimento Paraíba de Prêmios. Bem-vindo a mais um Degustando Conversas. No programa de hoje teremos a presença do historiador Clarindo e irei preparar para vocês um delicioso rubacão. Tudo isso aqui no programa Degustando Conversa na TV Borborema. Olá, eu sou Túlio Maia e vou preparar para vocês uma deliciosa receita de rubacão. Para isso nós vamos precisar de 150 gramas de carne de sol, uma xícara de feijão verde, 100 gramas de bacon, uma unidade de cebola picada, 2 dentes de alho picado, uma xícara de arroz, uma folha de louro, 100 gramas de queijo coalho em cubo, sal a gosto, uma colher de coentro picada, uma linguiça calabresa defumada picada, um pote de requeijão. Agora que nós já separamos os ingredientes, vamos cozinhar. Inicialmente eu vou pegar uma panela, um tanto quanto tamanho médio aproximado, um pouco funda, porque eu vou precisar mexer nela depois, então ela tem que ter uma certa profundidade. Vou colocar o bacon. Como o bacon já tem bastante gordura, eu não vou adicionar óleo, nem azeite, nem nada aqui. Vou deixar esse bacon ir fritando e conforme ele vai fritando, ele vai liberando uma certa gordura, tá? Vamos refogar esse bacon aqui. Lembrando a vocês que o rubacão é um prato típico da Paraíba, também é um prato típico do Ceará, então ele é bem nordestino. E existe uma variedade muito grande de receitas e de ingredientes para se fazer um rubacão. Cada um tem quase uma receita específica, né? A nossa aqui nós vamos usar o bacon, a calabresa, a carne de sol como proteína, né? No caso o feijão verde e o arroz. Você pode fazer inclusive com arroz vermelho, feijão macaçá, feijão fradinho, feijão sempre verde. Isso vai ficar muito ao seu critério. Eu vou usar o feijão verde e o arroz parbolizado normal. O cheiro do bacon já está começando a subir. Se você for observando, a panela já vai ficando com um fundo oleoso, gorduroso. É exatamente esse bacon soltando, liberando a sua gordura. Porque o rubacão você cozinha ao mesmo tempo o feijão e o arroz também. Vamos testar aqui. Essa semana é uma semana muito importante para nós campinenses, né? Estamos comemorando o aniversário de Campina Grande, que foi ontem, dia 11. Hoje nós temos também o aniversário da Padroeira do Brasil e também o Dia das Crianças. Então é uma semana bem festiva e também aqui em Campina Grande comemora-se na próxima segunda-feira o Dia dos Professores, que a data mesmo seria na terça, mas para poderes terem um feriado mais prolongado e curtirem mais, vão feriar na segunda-feira mesmo. Vamos colocar a cebola, alho, quando a cebola já estiver ficando transparente, a gente vai adicionar o arroz, dá mais uma refogada e depois a gente adiciona o feijão e coloca a água para cozinhar. No caso, o sal a gente vai deixar para adicionar no final, só para fazer um ajuste. Por quê? Porque o bacon já é um pouco salgado, a calabresa tem um pouco de sal, a carne de sol também já é salgada. Embora eu tenha dessalgado ela ainda é um pouco salgada. Vou colocar o arroz. Dar uma refogadinha nele. Feijão.
sou desastrado, vocês já sabem disso, ainda bem, né? Vamos unir os dois. No caso, uma folha de louro. Vamos deixar aqui. Agora vamos colocar um pouco d'água para que ele possa cozinhar. E ele, enquanto ele estiver cozinhando, a gente vai fritar a calabresa e a carne de sol, tá? No caso, para a carne, eu vou colocar um pouco de azeite para poder fritar ela. Deixar esse azeite aquecer para que a gente possa fritar. Vamos fritar nossa carne de sol primeiro. Depois a gente frita a calabresa. O processo de fazer é bem simples, não é nada muito complicado. É só respeitar a sequência das coisas e o tempo certo de cozinhar. No caso, eu misturei o arroz e o feijão ao mesmo tempo. Por quê? Porque como a gente está fazendo o feijão verde, que ele cozinha bem mais rápido, dá para ele cozinhar junto com o arroz. Se você estiver fazendo, por exemplo, com feijão macaçá ou feijão fradinho, que é um feijão seco, que demora um pouco mais para cozinhar, então eu aconselho a você que você cozinhe o feijão primeiro. Quando ele estiver mais ou menos na metade do cozimento é que você coloque o arroz, já que o arroz também não demora tanto para cozinhar, tá? Aqui dá para fazer essa mistura porque eles, nesse caso, esse tipo de feijão, eles vai ter mais ou menos o mesmo tempo de cocção. Para dessalgar a nossa carne de sol, eu coloquei ela de molho, de hoje pela manhã. Tem gente que coloca com 24 horas, 12 horas, eu não acho muito necessário. Eu coloco mais cedo, né, e quando é perto da hora de gravar, eu só retiro aquela água. Mas eu troco a água umas 2 vezes. Porque tem pessoas que gostam de ferver ela para poder dessalgar e descarta a água. Eu acho que na maioria dos casos deixa a carne um pouco emborrachada, um pouco dura também, de tanto você cozinhar ela nessa água fervente. Então eu acho que é mais interessante você deixar ela de molho na água, ou também, se você quiser, você pode deixar de molho no leite, que ela vai ficar bem macia também. Agora lembrando que tem que fazer isso, mais ou menos de 3 em 3 horas, você dá uma trocada na água, porque se ficar muito tempo a mesma água, ela vai absorver o sal e vai voltar novamente para a carne. Nós vamos deixar ela fritando, para ficar bem bonitinha. Enquanto isso, o nosso arroz e feijão está cozinhando aqui. Você pode ver, a nossa carne já está aqui fritinha, vou reservar ela aqui. Deixa eu pegar um pote, vou deixar ela reservada aqui e vou fritar, no caso, a calabresa, tá? E enquanto isso, vamos olhar também como está aqui o nosso feijão com o arroz e o bacon. Vou deixar aqui reservando e depois a gente vai colocar. Já vou jogar a calabresa, deixar ela aqui. Vamos dar uma olhada em como está aqui o nosso rubacão. Ele ainda não está bom, ele ainda vai levar um tempo aqui cozinhando. Vamos tapar, porque lembrando sempre que com a panela tapada, ela cozinha mais rápido. Vamos fritar a nossa calabresa. E é sempre bom lembrar, né, que a gente fala que Campina Grande está com uns 155 anos.
Só que se a gente for lembrar, for revisar a história da origem mesmo de Campina Grande, a gente vai ver que isso remonta a mais de 300 anos, quando a Paraíba ainda pertencia à capitania de Pernambuco e foi criado alguns povoados, no caso, se eu não estou enganado, uns 2, e um deles foi criado pelos índios, para os índios ariús, que ficava próxima do litoral, entre o litoral e o sertão, que foi lá exatamente onde vai ser fundada a nossa cidade, Campina Grande. Enquanto isso, nós estamos aqui terminando de fritar nossa calabresa e vamos para um degustando conhecimento. HI Hyundai. Hyundai. Ja. Ja. Cauim.
Agora que vocês já assistiram o teaser Onde Nasce o Sertão, nós vamos continuar a preparação do nosso prato. Tá? Vou tirar essa tampa, porque vamos colocar os ingredientes que estávamos assando. Já vamos colocar aqui a carne de sol, a nossa calabresa, vamos misturar tudo isso. Por isso mesmo, eu vou aproveitar, vou remover logo essa folhinha de louro aqui, que ela só é para dar sabor, ela não precisa ficar aqui. Tá? Conforme vocês vão entender por que é que eu não coloquei o sal, exatamente porque eu ia misturar todos esses outros ingredientes aqui. Então, corria o risco de salgar a comida. Então, depois que a gente fizer todos os preparos, é que a gente vai experimentar e ver se precisa ser adicionado mais sal. Agora que está tudo incorporado, tudo unidinho, aqui a gente deixa ela dar mais uma fervurinha aqui com eles juntos, para que esses sabores todos fiquem homogêneos aqui dentro, tá? Vou colocar, no caso, aqui o requeijão, mas você pode utilizar nata ou creme de leite também, conforme a sua vontade. Mas nesse caso aqui eu estou usando um requeijão não muito cremoso, ele um pouco mais líquido, tá? Vamos misturar. Vai dar uma consistência bem interessante ao nosso prato. Porque o rubacão ele tem exatamente essa consistência meio cremosa, né? Vamos deixar ele ferver mais um pouco e depois a gente vai finalizando colocando o queijo e o coentro. Para quem não gostar de coentro, pode colocar a salsa. Eu pessoalmente acho o coentro muito saboroso. Nós desligamos o fogo, agora vamos colocar o queijo em cubos, dar uma misturada. Que é interessante que tenha uns pedaços de queijo quando você for comer, né? Então, por isso que a gente não bota ele enquanto o fogo está ligado. Aqui ele já vai dar uma certa derretida, mas mesmo assim ainda vai manter alguns pedaços intactos. E por último, nós vamos pulverizar com o coentro. E a gente não coloca o coentro também antes, porque aqui a gente quer exatamente esse frescor que o coentro vai trazer, sendo colocado já depois do cozimento, tá? E assim nós finalizamos o nosso prato e voltamos daqui a pouco com a preparação do prato e a nossa entrevista da semana. Damos início à nossa entrevista de hoje. Contamos aqui com a presença do nosso professor historiador Clarindo e vamos degustar um rubacão delicioso. Professor, o senhor é um pesquisador da história de Campina Grande, não é isso? Exato. Principalmente dos anos 40 para cá. Exato. Ontem foi o aniversário de Campina Grande. Conte-nos um pouco dessa história, porque assim, a gente comemora 155 anos. Mas se a gente for ver a história de verdade, Campina Grande tem mais de 300 anos se a gente pegar a primeira fundação daquele povoado fundado por os índios ariús. Exato, exatamente. É uma história bastante longa e bastante importante no interior do Nordeste e no interior da Paraíba, né? No centro da Paraíba. Campina Grande é uma cidade que fica muito bem localizada geograficamente, está no alto do Planalto da Borborema, mais 700 metros de altitude, e essas primeiras povoações foram formadas pelos índios ariús, e a partir de 1700 começa a haver um interesse muito grande da capitania de Pernambuco pelo estado da Paraíba. Então se deslocam para cá
homens brancos, né, como a gente diz normalmente, e eles vão então se instalar nessa localidade, tentando aldear os índios. Eles criam uma estalagem, inclusive. Exatamente. Aí eles criam um ponto de pouso, né, como eles diziam, porque os rebanhos vinham do interior para o litoral. E isso foi fazendo com que a cidade tivesse esse nome exatamente por causa da própria topografia do lugar, né? Campina Grande, de onde se vê uma campina bastante extensa. Que a gente erroneamente acha que o nome Campina Grande vem de um período mais recente, mas não, o primeiro povoado já levou esse nome, depois é que mudou e depois retornou, né? Porque é uma lógica muito interessante dos portugueses darem nomes topográficos ou do dia, por exemplo, Rio de Janeiro, é o rio que eles encontraram no dia 1º de janeiro. Era uma forma de demarcar, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem outros processos para isso. Naquela época era muito constelações e essas coisas que se usavam para demarcar as regiões. Pontos geográficos, um rio, né? Ou até mesmo, possivelmente os índios tinham um outro nome, que nós não chegamos a saber qual era. E depois disso, já no século XVIII, né? 1864, ela vai chegar à categoria de cidade. Exatamente porque ela já tinha aqui todo um comércio de algodão, uma agricultura bem forte, uma né? agricultura forte, né? Uma produção não só de algodão, mas de alguns cereais também. Ela é uma feijão, grande produtora pelo próprio solo, né? Exato. Ela é um ponto de interligação dos tropeiros. Isso. E esses tropeiros trocam muitas mercadorias. Então isso faz com que Campina nunca tenha perdido ou dependido apenas de um produto. Tanto é que todo mundo verbaliza muito isso, que Campina era a maior produtora de algodão, mas efetivamente ela era um ponto de reunião dessa produção que vinha de outras cidades. Né? Que veio dos arredores. Dos arredores, Pocinhos, do Cariri, né? Que então, Pocinhos, inclusive, pertenceu a Campina Grande, durante muito tempo foi chamado de Jófile, né? Isso. E pertenceu a Campina Grande, né? E Campina Grande pertenceu, por sua vez, a São João do Cariri. Isso. Era uma parte bem mais extensa, porque toda a família Oliveira Ledo, que foi fundando as fazendas, né, na região do Cariri, Fazenda Santa Rosa, Fazenda Caluete, o patriarca foi fundando essas fazendas e dando aos filhos, distribuindo com os filhos pedaços de terra. E eles foram ocupando essa região desde São João do Cariri, passando por Boa Vista, acho que Gurjão e chegando até Campina Grande. Isso é. Né? Então, é aquela coisa, uma cidade, ela não nasce do nada, né? Não. Essa pujança toda que Campina Grande tem, ela é oriunda não apenas dessas famílias fundadoras, mas também e principalmente do trabalho dos populares, das pessoas populares. Principalmente, né? Porque os comerciantes eram exatamente os feirantes. Exato. Que começa pela feira, farinha, literalmente, né? né? Você ter uma cidade que se sustenta no início vendendo farinha ou trocando por outros produtos. Isso é fundamental para qualquer situação de crescimento. No caso, professor, você é um especialista dos estudos de Campina Grande dos anos 40 para cá. Exato. Como você vê essa transformação dessa cidade, né, que inicialmente era uma cidade comercial, era uma cidade de trânsito, né, porque ela começa como uma cidade de trânsito, depois vira uma cidade comercial, né, e acho que nos anos 40 já se iniciava a história de ser uma cidade universitária, se não me falha a memória. E daí também tem várias alterações que vão ocorrendo. Me fale um pouco sobre essas transformações, né? Certo. A população vai crescendo muito intensamente, né? Alguns marcos assim da história da cidade são a vinda do trem em 1907. Isso. Né? O trem chega e ele traz um conjunto de transformações muito grande, porque ele traz não só trabalhadores, como também músicos, né? Artistas, cantores. E isso é um primeiro ponto de desenvolvimento. Um segundo momento é exatamente a década de 30 e 40, é quando são fundados, por exemplo, os grandes cinemas em Campina Grande, né? O Cine Babilônia, o Cine Capitólio são desta época. São José dessa época é um pouco mais antigo. São José é um pouco depois. Depois, é mais recente. De 1953. Ainda existiu o Cinema 1 nos anos 80, não sei se você lembra disso. Sim, o Cinema 1 é um cinema de arte, né? Isso. Que ficava ali, onde hoje é o Centro Lourdes Ramalho, o Centro Cultural Lourdes Ramalho. E existiu também o Cine Avenida, que é na Avenida Getúlio Vargas, onde hoje é uma igreja, né? Pois bem, então na década de 30 e 40 é quando a gente vê realmente o ápice da cidade crescendo em todos os seus setores. Centro comercial, um pouco de industrialização, um pouco nas artes, os cinemas já estão instalados.
depois em 49 a primeira rádio, né? E aí depois, entre 45 e 65, é quando realmente há o boom de desenvolvimento de Campina Grande. Somente após o regime militar, após 1964, é que os recursos começam a ser, os recursos federais começam a ser destinados a João Pessoa, e aí se cria um centro industrial em João Pessoa, e aí os recursos começam a sair de Campina Grande. Mas até então, Campinas chegou... Todos esses recursos vinham para cá. Exato. O poder econômico, havia 7 bancos, havia 7 sedes de bancos em Campina Grande. O Banco do Povo, o Banco Popular, o Banco de Campina Grande. Então, via-se que havia uma economia muito forte que fazia circular muito dinheiro. E principalmente em função dessa questão do transporte, da produção e transporte de algodão. No caso, como polo das universidades, ela começa mais ou menos em que ano isso? A partir dos anos 60, quer dizer, nos anos 50 já existem as faculdades, né? A faculdade de Direito, a faculdade de Filosofia, depois a faculdade de Serviço Social, e ao final da década de 60... Eram universidades particulares ou públicas? Eram fundações, espécie de fundações, né? E quando foi criada a Escola Politécnica, onde hoje é a Universidade Federal, no final dos anos 60 foi instituída como um órgão federal. Somente na década seguinte, na década de 70, é que ela junta essas universidades, essas faculdades, e torna um polo universitário. E é interessante como essa nomenclatura da cidade vai mudando. Cidade do Trabalho, cidade universitária, do comércio, depois cidade universitária, o polo universitário, também, né? E hoje considerada cidade da inovação, porque muitas indústrias de tecnologia surgiram aqui e continuam se desenvolvendo aqui. Daqui se exporta muito para o Vale do Silício, muitos profissionais para lá, diretamente da universidade para lá. E vários produtos criados aqui mesmo em Campina Grande, ali dentro da universidade. O senhor está aqui lançando também o seu livro, Pelas Ruas que Andei. Fale-me um pouco desse seu livro. Isso. Eu fico muito feliz de poder estar em Campina Grande e lançar o livro, porque é um conjunto, é uma coletânea de histórias de viagem, pequenos textos, né, que eu comecei a fazer a partir daqui da cidade. Campina está aí registrada entre as páginas 34 e 37, exatamente com a minha chegada aqui, com as minhas primeiras impressões, com esse choque que Narciso acha feio, que não é espelho, né? Então eu vinha de uma fortaleza muito movimentada, muito dinâmica, com polos culturais, né? E o primeiro estranhamento é de uma cidade menor. Todavia, depois que eu fui... Não tem litoral, né? Exato. Exato. E aí o livro é essa coleção de pequenas histórias de quando eu viajei daqui para outros lugares, com essa primeira, claro, e tem tido uma repercussão muito interessante, porque as pessoas todas querem me contar alguma história sobre Campina Grande ou sobre outras cidades. Então, eu fico muito feliz de ter lançado o livro, de estar em Campina, de morar aqui há tantos anos. Né? Tenho 2 filhos daqui e uma de Fortaleza. Gostaria de agradecer a sua presença, aproveitar também para parabenizar a cidade de Campina Grande, lembrando que hoje é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o dia das crianças, parabéns para todas as crianças. E como você está aqui, vou parabenizar você como professor, que terça-feira é o dia dos professores. Sim, meus parabéns, obrigado pela sua participação e obrigado a todos os professores por estarem aí nos dando esse vasto ensinamento que faz muito necessário para a formação de um povo.